Mudando a crise para milagre. Mudando a crise. Como sair de crise? Como superar crise? Como vencer crise? Vivemos hoje um tempo difícil em todos os aspectos. Como superar esse tempo difícil? Vamos ver aqui dentro da Bíblia alguns princípios que nos conduzem a romper em todas as áreas da nossa vida. Diz assim, a história aqui aprenderemos com Isaac. Capítulo 26 de Gênesis, versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, o rei dos filisteus. Olha para mim, por favor. Eu vou a cada texto, eu vou pontuando algumas coisas. Então, não leia de forma antecipada, senão enquanto eu estou pregando, você está lendo e depois nós não vamos encontrar. Então, primeira coisa, repara que Isaac, ele reconhece que está enfrentando uma crise. Isaac, ele reconhece que estava tendo fome na terra. Isaac, ele não tenta tapar o sol com a peneira. Isaac, ele não diz que não estava acontecendo nada, não. Ele reconhece o fato. Então, a primeira coisa para você vencer qualquer crise, fala comigo, é reconhecê-la. Não dá para eu fingir de bobo, eu fingir de demente, eu fingir que não está acontecendo nada. Quer ver um exemplo? A pessoa está devendo, mas ela levar a vida como se não tivesse devendo, continuando comprando, o cara está devendo, a irmã está devendo, o irmão está devendo, e continua vivendo normal. Não, vamos trocar aqui o meu telefone, que o meu está muito velho, eu quero uma nova. Peraí, você está devendo, como é que você vai trocar telefone? Vão no shopping, vão no restaurante, você está devendo, como é que você vai em restaurante? Não, vamos fazer uma viagem, você está devendo, como é que você vai viajar? Não dá para levar a vida como se algo não tivesse acontecendo. Eu vou trocar de telefone o dia que eu não estiver devendo ninguém. Eu vou para o restaurante o dia que eu não estiver devendo, porque enquanto eu estou devendo, eu vou comer arroz com feijão, batata frita, ovo e bife na minha casa. Enquanto eu estou devendo, eu vou andar de telefone da China. Igual o pai de santo, que só recebe, mas não liga para ninguém. Enquanto eu estou devendo, eu não posso dar um que está tudo tranquilo, que está tudo bem, que está tudo indo de forma tranquila. Sabe por quê? Porque senão eu vou viver o resto da vida devendo. Porque senão eu vou passar a não ter caráter. Porque senão eu vou viver como se eu não devesse ninguém. E aí já parte para o mau caratismo. Que enquanto eu estou devendo gente, como é que eu devo a alguém, estou de telefone novo? Se eu estou devendo a alguém, eu vou andar com um telefone que nem internet tem, porque eu não tenho. Se eu estiver devendo a alguém, como é que eu vou ter capacidade de pagar a internet? Então, reconhecer a crise. Como é que eu vou para a churrascaria? Eu vou ter que economizar. Quem está entendendo diz amém. A pessoa, o médico falou, você está doente, toma esse remédio. Não vou tomar nada não, vou tocar a vida. Como? O médico falou. Não come gordura e mete a cara na gordura, como se nada tivesse acontecendo. Então, primeiro pilar, para eu vencer uma crise, fala comigo, reconhecer que ela existe. Ela não vai me derrubar, porque Deus é comigo, mas eu sei que ela existe. Ela não vai me desanimar, porque Deus é comigo, mas eu não posso fingir de bobo. Primeiro ponto, está na Bíblia. Sobrevindo a fome à terra, Isaac sabia que tinha uma crise. Tem pessoa que ela enfrenta a crise eternamente. Por quê? Porque ela finge que não existe. Tem gente que desde que você conhece, ela está devendo. É assim ou não é? Desde que você conhece, está devendo. O problema é o salário que ganha? Não. Porque ninguém deve por aquilo que ganha. Mas as pessoas devem, na maioria dos casos, é porque não reconhece o território em que está pisando.
Quer ver uma coisa que eu aprendo? Verso 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fala comigo, obedecer a Deus na crise. Está na luta, está na crise, obedeça a Deus. Está na prova, obedeça a Deus. Está na batalha, obedeça a Deus. Está difícil, obedeça a Deus. Está complicado, obedeça a Deus. Repara que Isaac, ele obedeceu a Deus. Ele não questionou, ele obedeceu. Ele não resistiu, ele obedeceu. Ele não contrapôs, ele obedeceu. Quer vencer uma crise? Obedeça a Deus. Terceiro versículo de número 3 diz assim: peregrina, habita nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Olha que coisa. Você está enfrentando uma crise. Isaac está enfrentando uma crise. Mas Isaac foi lembrado por Deus que o pai dele já tinha enfrentado crises, mas Deus o tinha abençoado. Terceira coisa, quer vencer crise? Veja exemplo de quem passou por aquilo que você está passando e venceu. Se Deus foi com eles, vai ser com você também. Está passando pelo vale da sombra da morte? Lembra que Davi já passou pelo vale da sombra da morte e sobreviveu. Está no meio do vale de ossos secos? Lembra que Ezequiel já entrou no vale de ossos secos e deu a volta por cima? Está passando pelo mar, o mar está fechado, a porta não abre. Lembra que Paulo e Silas estavam dentro de uma cadeia, mas à meia-noite Deus mandou um terremoto e abriu as portas daquela cadeia? Lembra de coisas que vai ser exemplo para você. E quantas vezes você mesmo já venceu coisas lá atrás? Só que a crise do momento sempre parece ser a pior. Mas lá atrás você já venceu coisas piores. Quando eu olho para a vida do meu pastor, eu vejo quantas crises ele já venceu. E as crises que eu enfrento, eu vejo o exemplo dele para saber que o Deus que foi com ele vai ser comigo também. O Deus que deu vitória para ele vai me dar vitória também. Olha aqui, Isaac passando uma crise. E milhares de anos depois, nós estamos falando dela como exemplo de superação. Se prepare, a sua crise vai se tornar um exemplo de superação para muita gente. Alguém recebe essa palavra? Se prepare para você dar palestra de como vence luta. Se prepare para você dar palestra de como dar volta por cima. Se prepare para você dar palestra de como você chegar em lugares altos, mesmo você estando lá embaixo. Se prepare, como é que você vai escrever o seu livro? Talvez o título vai ser assim: eu estava numa crise, até que Deus apareceu para mim e me tirou dela, me levantou, me ergueu e eu dei a volta por cima. Que mais eu aprendo? Versículo de número 4. No meio da crise, Deus fala para Isaac: e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Da glória, igreja. E darei à tua descendência todas essas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Quarta coisa que eu aprendo: se você está no centro da vontade de Deus, até no meio da crise, Deus ainda continua fazendo promessa para você. Não é porque eu estou na crise que eu verei um cachorro morto.
Não é porque eu estou na crise que Deus se esqueceu de mim. Não é porque eu estou na crise que eu estou desamparado. Não é porque eu estou na crise que eu estou abandonado. Mas no meio da crise, Deus fez promessa para Isaac: vou multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Eu quero declarar, querido, que no meio da sua crise tem promessa de Deus para chegar. O que mais eu aprendo? O que eu entendo? Versículo de número 12. No meio da crise, Isaac tinha algumas sementes. E olha o que diz. Repete comigo: semeou Isaac naquela terra, e colheu naquele ano 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. O que eu aprendo? No meio da crise, sempre vai aparecer uma semente na sua mão. Sempre vai surgir uma coisa dos céus. Sempre vai surgir uma oportunidade. Alguém vai te pagar, alguém vai trazer o que é teu, uma porta vai abrir. Porém, no meio da crise, nunca coma a semente, plante ela. Se o que você tem não é colheita, então é semente. Semente não foi feita para ser comida. Semente foi feita para ser plantada. Vou explicar melhor. Isaac tinha uma semente na mão. A terra era de fome. Isaac poderia comer aquela semente e resolver o seu problema momentâneo. E depois de alguns dias, voltar a passar fome. Ou Isaac poderia pegar aquela semente e plantá-la, e durante um período ele ter uma batalha porque ia ter fome. Mas se ele resistisse, no tempo certo, ele colheria 100 vezes mais. A pergunta que eu te faço é: na hora da crise, a semente que vem na sua mão, você tem plantado, mesmo sofrendo momentaneamente, para ter uma eternidade de colheita? Ou você tem comido para resolver o seu problema momentâneo? Quando eu pego o dízimo que é de Deus e digo: Deus, eu vou ter que pagar essa conta de água, essa conta de luz com dízimo porque eu não tenho condições, você está comendo a semente. E quem come semente não sai de crise. Quem come semente, a crise não deixa ele. Agora, se eu declaro: eu não toco no que é semente, o que é semente é sagrado e eu vou plantar, você pode até ficar apertado momentaneamente, mas na hora certa Deus manda a colheita e você supera essa crise. Pergunta para o seu irmão: comer a semente ou plantar a semente na hora da crise? Pergunta para ele. O que fazer? Agora vamos ver o que acontece. Porque Isaac, número 1, fala comigo, reconheceu a crise. Número 2, diga: obedeceu ao Senhor. Número 3, diga comigo: seguiu exemplos. Número 4, diga comigo: plantou a semente e não comeu. Ele teve atitude na hora da crise de plantar a semente, e aquela atitude gerou bênção. Qual o resultado? Olha o versículo de número 14. Oh, glória! Põe o verso 13 primeiro. E engrandeceu-se o homem. Se prepare, Deus vai te fazer crescer.
Engrandecer é ser não soberbo. Engrandecer não é ser metido. Engrandecer não é ser chato. Mas engrandecer é ser uma pessoa de honra. Se prepare, a honra de Deus vai te alcançar. E engrandeceu. A Bíblia diz em 1 Samuel que Deus levanta o pobre do pó, o exalta e o faz sentar entre príncipes e poderosos. Você pode ter chegado aqui no pó por baixo, mas existe um Deus que é especialista em engrandecer até quem está passando fome. Repara uma coisa: Isaac está numa terra de fome, mas ele reconhece a crise, mas ele obedece a Deus, mas ele segue o exemplo do pai, mas ele sabia que tinha promessa de Deus. Ele não come a semente, ele planta, e aquela atitude faz Deus, engrandecer Isaac. Quem te viu lá embaixo, sofrendo, morrendo de fome, vai ter que te ver lá em cima, tendo para dar para quem está passando necessidade. Você pode dizer amém? O que mais Deus fez? Além de engrandecer, fala comigo, enriquecendo. Isso aqui é muito forte. Essa riqueza não é uma riqueza somente financeira. Porque, irmãos, ser rico de dinheiro é bom, mas não resolve a vida das pessoas. Como assim, pastor? Porque coisa barata você compra com dinheiro, mas coisa cara você não compra com dinheiro. O que é barato, pastor? Uma moto é barato, você compra com dinheiro. O que é caro, pastor? O amor de alguém. Isso é caro, você não compra com dinheiro. O que é barato, pastor? Um carro é barato. Junta aí 20 mil, 30 mil, parcela no carnê, 60 vezes, você compra um carro. À vista. Tem que comprar carro aqui à vista. Carro, diga para você, irmão, carro é barato. O que é caro, pastor? Caro é você ter paz para sorrir e para viver feliz. Uma casa é barato. Não é caro comprar uma casa, mas caro é você ter comunhão dentro da casa onde você mora. Porque não tem dinheiro que compre comunhão. Então, nós precisamos abrir mão daquilo que é barato, que dinheiro compra, e valorizar mais aquilo que é caro, que dinheiro não compra. Isaac, ele enriqueceu, não somente daquilo que era barato, que o dinheiro comprava, mas ele enriqueceu principalmente daquilo que era caro, que nenhum dinheiro desse mundo comprava. Por quê? Ele chegou numa terra, passando fome, com um bocado de semente na mão, e agora, Deus o levanta, dá glória à igreja. Deus o enriquece, dá aleluia, igreja. E Deus faz dele um homem poderoso. Eu quero profetizar, levanta a mão para receber. Deus vai te engrandecer, diga amém. Deus vai te enriquecer, diga amém. E Deus vai te dar poder. Quem recebe, aplauda ao Senhor. Para encerrar, versículo de número 14. Possuía ovelhas e bois, e grande possessão de vacas, e muita gente que trabalhava para ele, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Inveja é uma macumba que não pega em servo de Deus.
Porque o invejoso, ele quer ser o que você é, ter o que você tem, chegar onde você chegou. Como ele não é o que você é, não tem o que você tem, não chegou onde você chegou, só resta para ele ter inveja de você e falar mal de você. Mas na verdade, o invejoso é seu admirador. Diga para o seu irmão, o invejoso é seu admirador. Já ouviu falar no admirador secreto? Já ouviu falar? Naquele que ele não se manifesta, mas te admira. Quem tem admirador secreto aqui, levanta a mão. É os invejosos que aparecem, eles te admiram, mas vão ter que morder a língua, porque quem vai fazer você ficar grande é Deus, quem vai te enriquecer é Deus, e quem vai te dar poder é Deus. Agora, a última coisa que agora eu vou parar para eu continuar domingo que vem por causa do tempo. A Bíblia diz que no versículo 15, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de teu pai haviam cavado nos dias, enchendo de terra nos dias de Abraão. O que eu aprendo aqui? Quando a gente continua a leitura, nós vamos descobrir que no meio daquela crise, Isaac se tornou um exímio abridor de poços. O que eu aprendo? Se prepare. No meio da sua crise, Deus vai te ensinar coisas novas. No meio da sua crise, vai ter profissão nova. No meio da sua crise, você vai compor hino novo. No meio da sua crise, você vai fazer amizades novas. No meio da sua crise, você vai viver coisas novas. Alguém recebe essa palavra?